Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Convidamos agora para fazer parte da mesa, representando o Instituto Big Fair, as senhoras Márcia Faé, que é gestora executiva, a senhora Beatriz Alexandrini, presidente, Graziela Deik, professora do contraturno. Podem fazer as mídias aqui. Senta do meu ladinho. Convidamos também a senhora Silvana Macari Saciloto, gerente de operações do SESI, para explanarem sobre o trabalho desenvolvido por essas instituições. Pode sentar ali ou aqui? Não, ali. É melhor ali, que a senhora fica mais perto da gente. Como proponente do requerimento que trouxe ambas as instituições a explanarem, eu poderia fazer uso de 5 minutos como vereadora, não como presidente. Mas eu vou abrir mão dos meus 5 minutos, porque nenhum dos senhores está aqui para me ouvir. Os senhores estão aqui para ouvir o que essas senhoras têm para falar sobre esses projetos fantásticos, que eu tenho um orgulho imenso, mas imenso, de trazê-las aqui para mostrar a todos os senhores e aos meus colegas o trabalho que é desenvolvido. Então, eu vou passar a palavra aos nossos convidados. Infelizmente, eu tenho 30 minutos para as duas instituições, sendo 15 minutos para cada uma. E eu vou começar, então, com a senhora Silvana Macari Saciloto, que é apenas uma, né? Depois eu passo a palavra, então, para as senhoras do Instituto Big Fair. Pode ser? Então, a palavra está com a senhora, pode ocupar a tribuna. Boa noite. Boa noite, presidente da Câmara, a doutora Eleonora Broilo. Ao cumprimentá-la, cumprimento todos os demais, a comunidade aqui presente. E gostaria de fazer uma ressalva, um agradecimento muito especial ao nosso presidente do Conselho, senhor Geraldo Alexandrini, que também se faz presente. É uma honra poder dividir esse espaço, a convite, né, da presidente, junto com um contraturno que vem também fazendo a diferença aí na vida desses adolescentes e desses jovens farroupilhenses. E, em especial, na data de hoje, porque amanhã nós vamos fazer 1 ano da inauguração do SESI Farroupilha, lá do novo endereço. Então, acho que tem um simbolismo muito importante a gente, ao completar 1 ano da inauguração daquele espaço, poder estar compartilhando um projeto de sucesso com os senhores. Eu vou dividir minha fala, prometo que em 15 minutos a gente termina, porque eu acho que o objetivo principal, a gente vai passar um vídeo ao final que mostra um pouco de todas as atividades que eu vou falar, porque a gente não conseguiu trazer as crianças, porque essa semana nós vamos estar 2 dias fora, em Porto Alegre, na mostra do SESI Consciência, onde nós temos 9 projetos classificados do contraturno. É uma mostra de tecnologia, de ciência, onde esses alunos aqui de Farroupilha vão ter a oportunidade de apresentar os seus projetos. Então, nós tirar mais um dia eles de casa à noite, acho que os pais não iam gostar, né? Então, a gente resolveu hoje trazer e compartilhar um pouquinho com vocês. Então, vou trazer brevemente uma fala sobre o que o SESI faz, da onde surgiu. O SESI completou 76 anos neste ano,
E desde a sua criação, o foco principal é atender demandas sociais. E como as demandas sociais mudam conforme as sociedades vão evoluindo, o SESI vem se reinventando a partir disso, desde 1946, quando teve sua criação. E desde o início, o foco principal do SESI, o nosso propósito, o nosso interesse, desde quando as indústrias nos criaram, é o cuidado, seja em educação, seja em saúde. E educação e saúde passam a ser temáticas de extrema importância, porque a partir da década de 2000, os nossos índices de educação no Rio Grande do Sul, não deve ser desconhecimento de nenhum dos senhores aqui presente, eles decaem muito e é necessário, por ser uma demanda social, o SESI intervir nisso e, de alguma forma, melhorar a qualidade da educação que estamos ofertando. E saúde, porque entram todas as normas regulamentadoras, exigências legais a partir de 2010, muito mais forte para as indústrias, então com o foco de sermos referência nessa prestação de serviço também, dando apoio para a indústria e de alguma forma contribuindo para a sua competitividade. O nosso propósito é, de alguma forma, ser um agente de transformação social, sempre ajudando na competitividade da indústria e melhorando as condições de vida do trabalhador. E, por meio disso, a partir desse propósito, a gente tem os dois focos principais, que é educação e saúde. Na saúde, sempre vamos considerar o estilo de vida, a segurança psicológica, dois pontos que o SESI vem trabalhando com mais foco na última década, e que na pandemia ficaram muito evidentes, o autocuidado e humanização, então todos os nossos serviços preconizam essas temáticas. E na educação a gente tem o Figital, que é o Figital, é o digital, mas com a presença física, que é fundamental e insubstituível. O aprender ao longo da vida e escolas ou espaços que façam sentido para os alunos que cruzarem por nós. Aqui um breve resumo dos atendimentos de 2021, que o SESI Rio Grande do Sul atendeu. Foram mais de 440 municípios, 400 mil pessoas, e quando a gente fala 400 mil pessoas, são 400 mil CPFs diferentes, porque nós temos esse compromisso de apresentar os números com lisura, com clareza e transparência. Foram mais de 9 mil empresas atendidas. E como é que a gente atende esse número no SESI Rio Grande do Sul? São 40 unidades operacionais, como uma que temos aqui em Farroupilha, né? 90 postos avançados dentro da indústria, que são gabinetes odontológicos, enfim, prestações que ocorrem dentro das indústrias, e 50 unidades móveis, que aí podem ser unidade móvel odontológica, que é um gabinete odontológico, pode ser de saúde ocupacional, onde se tem toda a cabine audiométrica para exames ocupacionais, bem como as GNR, que são as normas regulamentadoras. Então, tanto cursos de espaço confinado, altura, tudo a gente consegue levar para dentro da indústria, para o espaço que tiver, sem necessariamente a gente demandar uma estrutura física como a gente possui aqui em Farroupilha. Bom, saúde são todos esses grandes serviços que a gente tem, não é o foco nem a pauta aqui. Vamos falar então de educação. Todos esses serviços o SESI Rio Grande do Sul opera. Aqui em Farroupilha nós temos o contraturno escolar, que foi então um grande desafio para nós posto com essa nova unidade. Educação de jovens e adultos, gestão e formação educacional, no qual a gente tem uma parceria com o município de Farroupilha, que a gente fez uma capacitação para todos os professores o ano passado, enfim, com toda a formação aí educacional. Bom, dentro do contraturno de Farroupilha, e preciso compartilhar com os senhores que o ano passado, exatamente nesse período, a gente estava fazendo planejamento do que nós teríamos de novidade, traríamos para o município de Farroupilha, e nos veio, então, vamos fazer um piloto. O contraturno de Farroupilha, o primeiro contraturno tecnológico do SESI Rio Grande do Sul, foi um piloto. Inicialmente nos deram o desafio de termos duas turmas, uma turma de manhã e uma turma à tarde, com 50 crianças. Tamanha foi o interesse da comunidade, talvez a demanda que a comunidade farroupilhense tenha, que nós tivemos mais de 300 inscritos e conseguimos subir de setembro até dezembro de 50 crianças. Hoje a gente atende 175, estamos com a capacidade máxima instalada, sendo 3 turmas de manhã e 4 turmas à tarde, com crianças de 6 até adolescentes de 15 anos, que circulam. Então, esse projeto que a gente implantou aqui em Farroupilha é o que serviu de referência. A partir do ano que vem, o SESI Rio Grande do Sul começa a implantar em outros municípios, mas o pioneiro foi Farroupilha.
E por que, né, isso de contraturno tecnológico? Tem todos os aspectos da pandemia, que afetaram diretamente a aprendizagem dos alunos, e todas as necessidades culturais, sociais, enfim, que tiveram um gap. E o que a gente traz dentro do contraturno de Farroupilha? E fica o convite para quem ainda não conhece, a gente está à inteira disposição. Os alunos, acho que a gente foi tão visitado, os alunos já estão super acostumados, que todo dia tem visita, né, Márcia? E ainda bem, a gente está de portas abertas. O nosso contraturno, ele trabalha com 2 focos principais, robótica e Fab Learning. O que é o Fab Learning? É um laboratório fabuloso, onde a gente tem equipamentos, tem impressora 3D, tem cortadora laser, caneta 3D, muita tecnologia embasada, e robótica por meio da metodologia Lego. A gente usa Lego Zoom, agora veio o AV3, tem um monte de novidade vindo, e com cultura digital. Os alunos trabalham dentro da sala com tablets, notes, dependendo da proposta que o monitor tem. Aqui é só um recorte do Fórum Econômico Mundial deste ano, inclusive, que traz exatamente isso que a gente vem falando de habilidades tecnológicas, de muita aprendizagem colaborativa. Na nossa proposta, nenhuma criança faz nenhum trabalho sozinho, é sempre em grupo, tudo é coletivo, com organização, cada um tem a sua responsabilidade para fazer uma entrega no final, e são competências que o mundo do trabalho demanda. Então, a proposta sempre é trabalhar essas crianças, esses jovens, para atenderem também o futuro do trabalho, o mercado de trabalho. Aqui são só 3 trilhas para mostrar como é que é a nossa divisão. A gente tem pesquisa e tecnologia, corpo, ritmo e expressão, sustentabilidade e empreendedorismo, todas muito embasadas por projetos. São oficinas que as crianças fazem, então, de segunda a sexta, ficam todo o turno contrário da escola, lá no SESI, e por meio dessas trilhas e essas oficinas é que a aprendizagem acontece. Com muita autonomia, porque os alunos é que organizam o seu espaço, o seu tempo, junto com os monitores. E antes de seguir falando, assim, fiz uma breve introdução, a gente quer mostrar um pouquinho do que a gente fez. Como explanei ali no início, a gente não queria tirar mais uma vez os alunos, senão nós íamos arrumar uma confusão com os pais, mas com certeza não faltarão oportunidades. Quem teve a oportunidade de estar no B2B, a gente participou junto com a SIC, os alunos estavam lá falando o que é o contraturno do SESI, então também essa é a nossa proposta dentro da autonomia. Então vou pedir a paciência dos senhores, é um vídeo de 4 minutos, mas não tinha como resumir, e ao longo dele vocês vão ver um pouquinho das atividades que nós iniciamos em 14 de fevereiro, o que a gente desenvolveu até agora.
A gente tem um slogan principal. Tenho 30 segundos, hein? A gente tem um slogan principal que aprender é poder, e eu acho que é sobre isso que a gente está falando aqui hoje com esses contraturnos, porque a educação é a única coisa que ninguém tira da gente, né? Independentemente de onde a gente tiver, fica o convite. Quem quiser ir conhecer, ver os robôs, eles fazem todos os robôs. Quem acompanhou o Rádio Espaço viu, eles fizeram em homenagem ao aniversário, tinha um robô lá falando, então fica o convite, é fantástico. Eu sou suspeita em falar, mas confesso que é encantador. A gente entende que a educação vai poder mudar o mundo. Muito obrigada. Nós que agradecemos, senhora Silvana, e eu posso dizer que vale muito a pena. Eu fui conhecer e eu não vi o tempo passar enquanto eu estava lá. Vale muito a pena. Tenho que agradecer a Márcia também, que nos acompanhou. Muito obrigada pela sua presença. Muito bem, agora nós deixamos a palavra ao Instituto Big Fair nas pessoas das senhoras Márcia Faé, Beatriz Alexandrini e Graziela Deck. Posso falar aqui mesmo? Pode, claro, pode. Falar um pouquinho, né? Pode falar, sim. Boa noite a todos. Agradecer primeiramente a vereadora doutora Eleonora, que nos convidou, né, para vir aqui apresentar um pouquinho do que a gente está fazendo. Inicialmente, a gente vai começar falando... Na verdade, o convite foi para falar do programa Acolher, né, que é destinado aos pré-adolescentes, como eles se intitulam, né?
Mas como o programa Acolher é um braço, né, é uma pequena parte do Instituto, nós vamos fazer uma pequena explanação sobre o Instituto, né? Então eu convido a Roselaine, que também faz parte, que levante, a Letícia e a Adriana, que também são parte do Instituto, né? Somos nós 6 que conduzimos, né, no momento. O programa Acolher começou nesse ano, né? Nós só temos uma turma, pretendemos abrir mais uma no próximo ano, né? Então, no momento é isso. E para explicar, então, como é que funciona o nosso Instituto e o nosso programa, a Márcia vai falar, então, que ela é a cara do nosso Instituto, né, Márcia? Uma delas. A palavra está contigo, Márcia. Obrigada. Boa tarde a todos, a todas, presidente e demais vereadores e todos os presentes também. O Instituto Bigfer nasceu a partir do projeto Acolhida, um serviço criado dentro da empresa, como uma iniciativa dos dirigentes do grupo para poder oferecer às famílias e aos funcionários que estivessem em qualquer situação de necessidade ou de dificuldade, um olhar diferenciado. Com a ampliação das propostas e das atividades do projeto Acolhida, a gente foi vendo, assim, ao longo dos meses, a necessidade de formalizar o projeto. E, por isso, então, em janeiro deste ano, 2022, nasceu o Instituto Bigfer. Foi criado o Instituto Bigfer como um ente regularizador de todas as atividades, de todas as iniciativas que são realizadas em âmbito social e humanitário. Isso sempre em grande sintonia e seguindo uma tradição da empresa, uma cultura da empresa, que é uma cultura de solidariedade e de participação ativa, de inserção na vida da comunidade. Algumas atividades que hoje nós realizamos no Instituto. Um serviço de escuta acolhedora, que é o carro-chefe de todas as nossas ações. Tudo inicia com um encontro onde a gente escuta as pessoas, entende a demanda e muitas vezes esse encontro é seguido de uma visita domiciliar, para a gente poder compreender a necessidade do beneficiário, mas também fazer uma triagem, para ver se realmente, né, aquela necessidade é uma necessidade verídica e que merece um suporte, uma ajuda. Temos vários grupos de espiritualidade, por exemplo, autoajuda, que são grupos que reúnem funcionários em rodas de conversa durante os seus tempos de intervalo. Esses encontros são semanais e são como a promoção de um espaço de humanização dentro do ambiente de trabalho. Nós oferecemos também um serviço de orientação jurídica através da disponibilidade de alguns profissionais da área do direito que disponibilizam uma parte do seu tempo para poder oferecer esse serviço para as pessoas que necessitam. Outras atividades que nós temos são algumas atividades onde nós procuramos engajar pessoas e trabalhar assim com o serviço voluntário. Isso porque nós acreditamos muito que muitas pessoas conseguem fazer o que uma pessoa não pode sozinha. Uma dessas atividades, iniciativas de voluntariado é o Mercadinho da Acolhida, assim nós chamamos. É um grupo de voluntários que dedicam algum tempo na sua semana, no seu mês, para nos ajudar na confecção de peças artesanais que depois são comercializadas em alguns eventos ao longo do ano, onde nós fazemos feiras de artesanato. Temos vários grupos também de doadores de sangue. Nós, do Instituto, organizamos tudo, agendamos os grupos, organizamos o transporte. As pessoas só têm que se anotar e fazer a sua doação. Dentro das dependências da empresa, nós temos um brechó e uma biblioteca solidários também. Temos uma ação Amigos do Ambiente,
que é uma ação de coleta e manipulação de materiais recicláveis, cuja renda depois é revertida em cestas básicas, remédios, fraldas, consultas, ajudas para consultas médicas, enfim, conforme a demanda. E temos também um programa de formação profissional, que nós iniciamos neste ano, e agora, nesse momento, nós estamos com as inscrições para um curso de LEED e metrologia. São cursos oferecidos assim de maneira totalmente gratuita, claro que com uma triagem prévia para a gente garantir que as pessoas que acedem a esse serviço, a oportunidade de fazer o curso, sejam as pessoas que realmente precisam. E, finalmente, o programa Acolher, que é o nosso contraturno, eu diria que é a pupila dos nossos olhos, e que eu passo a palavra para a prof. Grazi, que vai nos explicar, nos contar como funciona. Boa noite a todos. Então, eu sou a prof. Grazi, fico com eles todas as tardes. O nosso programa, ele tem como objetivo, então, ele ter um espaço dinâmico voltado para eles. A gente acolhe esses jovens, vieram para nós jovens de 6º e 7º ano. O nosso contraturno, ele dura 2 anos. O que a gente busca com isso? Trazer segurança para essas famílias num ambiente de acolhimento, onde a gente consegue enxergá-los e tratar eles de um modo carinhoso, onde eles tenham além de estudarem, além de fazerem todas as atividades, a gente poder escutá-los. A gente busca com isso uma construção do futuro, através da educação integradora, das nossas atividades diversas, inserção no mundo do trabalho, por causa do nosso ambiente. Eles já têm todo o convívio dentro da empresa, eles almoçam no refeitório, eles frequentam os ambientes, eles vão nos ônibus dos funcionários. Então, isso aí faz com que eles convivam com todos. A gente busca ser um agente de transformação na vida social deles, priorizando os valores de afeto, que eles consigam demonstrar e também vivenciar isso junto da gente. As nossas atividades, então. A gente tem todos os dias, de segunda a sexta, eles ficam conosco no turno ao contrário, né, da sala de aula. A gente tem reforço escolar, então a gente auxilia nas atividades das escolas, a gente estuda para a prova, a gente faz os trabalhos junto com eles, todas as demandas que vêm e as pesquisas que eles precisam, a gente faz junto. A gente tem um curso, né, basicamente de inglês, vai ter a durabilidade de 2 anos. A gente também tem a visita de intercambistas. A gente teve uma intercambista da Alemanha e outra da Inglaterra, que veio fazer trocas de experiência com eles, diretamente lá na empresa. A gente frequenta a casa, tem uma parceria, né, com a Escola de Música Municipal, onde eles vão fazer estão fazendo neste período um curso. Fazem flauta, percussão e violão, toda sexta-feira. A gente também tem atividade de espiritualidade, onde a gente tem as rodas de conversa, eles trabalham sobre valores, tem todo um acolhimento nesse momento junto com a Márcia, todas as semanas. A gente também tem uma parceria com o SESI, onde a gente faz o nosso esporte, fazendo com que eles tenham, além do conhecimento esportivo, eles consigam desenvolver, através de atividades recreativas, né, toda a parte que potencializa, né, a consciência corporal e tudo mais neles. 2 anos e meio aqui. A gente tem culinária, onde a gente possibilita para eles aprenderem coisas que eles gostem e também que eles têm curiosidade, bastante. A gente também tem as atividades extras, né, que a gente vai fazer alguns passeios, a gente frequenta o nosso quiosque, onde a gente faz o artesanato com eles. A gente faz, quando tem um passeio, alguma coisa, a gente procura fazer, que nem teve o trenzinho do Coelhinho da Páscoa ali, que eles foram junto. A gente fez uma oficina de robótica lá no SESI também.
A gente tem oficina de leitura, que a gente tem uma biblioteca que disponibiliza para eles leitura diária e frequente na sala. A gente está sempre renovando. A gente faz o artesanato junto ao Acolhida também. E faz oficinas que eles também têm interesse, busca profissionais para que eles possam se desenvolver em outras áreas que eles também têm interesse. Convido eles para ficarem em pé agora. Estes são os nossos alunos e agora vai passar um vídeo para vocês, para eles, mas para vocês também verem o quanto esse projeto faz a diferença na vida dos nossos colegas da empresa. Meu nome é Silvânia, trabalho na cozinha há 22 anos. Meu nome é Joana Ornai, eu trabalho nos kits. José Ângelo Moles, estou há 12 anos na empresa. Meu nome é Elisângela, eu trabalho nos kits no primeiro turno e meu filho frequenta o projeto Acolhida. Gosto muito de conversar com as crianças no horário do meio-dia, no meu horário do almoço. Almoçamos juntos, trocamos ideias, conversamos, brincamos, né? Tenho uma simpatia por eles, eles gostaram de mim, a amizade nossa é muito boa. Ah, meu Deus, é ótimo. A cabecinha deles, né, aprender mais. Para mim é muito gratificante poder fazer um almoço para eles, o lanche da tarde, que eles se sentem, meu Deus, maravilhados com cada coisa que tu fizer para eles, tudo é motivo para alegria, né? Tu olha para eles, tu sente que eles ficam felizes, eles abraçam, eles agradecem, sabe? E assim isso dá uma alegria imensa. É ótimo. E ele adora vir. E dá um ânimo de trabalho depois do horário. Eu sinto mais aliviado, assim, de trabalhar, dá mais disposição, né? Saber que umas crianças, né, jovens quase gostam de pessoas mais de idade, né? Então é um contato muito bom, uma amizade muito boa com elas. Fico muito feliz com isso. Isso só agrega ao projeto e para os pais. Eu acho que é muito importante esse projeto, porque eles sabem onde está o filho deles, né? Onde eles vão aprender novas coisas, né? Então, ótimo, porque tu se sente, tu fica tranquila, porque tu sabe que ele está ali, né? Ele está aprendendo cada vez mais, ele está interagindo cada vez mais. É ótimo. É um projeto muito bom, um projeto legal, que futuramente vai ter resultados muito bons. E eu só quero agradecer ao grupo da Big Fair por ter dado essa grande ajuda do aprendizado das nossas crianças para ter um futuro melhor. Obrigada, gente. Nosso projeto, com certeza, ele está fazendo a diferença na vida deles e na nossa também. Bom, são poucas as vezes em que eu fico sem palavras. Eu estou sem palavras. Sem palavras, porque me sinto emocionada. E eu gostaria muito de dizer, neste momento, que como é importante se mais indústrias se engajassem nesses projetos. Quantas famílias, quantas crianças seriam beneficiadas? Eu estou me sentindo a cereja do bolo, por ter trazido as senhoras aqui, por mostrar a todos esse trabalho magnífico que tanto o SESI quanto o Instituto Big Fair estão realizando. Muito, muito, muito obrigado
não por estarem aqui hoje, mas pelo trabalho que os senhores conseguem fazer. Eu vou pedir que, de pé, a gente aplauda o trabalho do... Bom, agora eu coloco à disposição dos senhores vereadores a palavra por até 3 minutos para que os senhores possam fazer suas perguntas. Vereador Juliano. Senhora Presidente, colegas vereadores, bom, eu quero cumprimentar primeiro as nossas componentes da mesa, senhoras Márcia Faé, Beatriz Alexandrini, Graziela e também a senhora Silvana Macari, tanto da Big Fair, do Projeto Acolher, quanto do SESI. Também quero aproveitar e cumprimentar o Maurício e o seu Geraldo Alexandrini, o Vinícius, presidente da SIX, e cumprimento especial a toda essa gurizada, que é muito bacana de ver. Antes de fazer minha pergunta, eu quero fazer algumas colocações, que é muito bonito de ver o sorriso e a expressão. E quando a gente olha para as crianças, para os adolescentes, e eles estão com esse sorriso, mostra que tem o êxito, mostra que as coisas estão acontecendo. Eu quero já, de antemão, parabenizar, porque é isso que a gente precisa. A educação ela é algo amplo, né? Não é só aquele momento dentro da sala de aula. E a gente sabe que a maior parte da preocupação dos pais e das mães é que no turno oposto da escola, onde deixar suas crianças e com quem deixar. E muitas vezes o poder público ele não consegue dar conta de tudo. E essas iniciativas elas são dignas de aplauso. Bom, eu tenho 2 perguntinhas para fazer, uma para o SESI e uma para o Projeto Acolher. Do SESI, relacionada à questão da educação tecnológica, né? Eu acredito que a nossa educação a nível de Brasil, estou falando a nível de Brasil, há muitos anos ela está defasada. Muitas vezes os conteúdos se mantêm porque os processos seletivos são conteudistas. O Enem é conteudista, o vestibular é conteudista e as próprias estruturas elas são arcaicas. E quando a gente vê a educação tecnológica, o ensino de robótica, a própria questão dos estudantes botando a mão na massa, interagindo com a realidade, eu queria perguntar para vocês, o que vocês conseguiram perceber de diferente com esses estudantes nesse contexto, nesse momento? Teve um avanço? Qual que é a percepção no entorno da educação tecnológica na prática? E para o Projeto Acolher, abriu esse ano, né? Quanto tempo que esses estudantes ficam? Eles ficam 1 ano e troca, 2 anos? Se falou, eu não lembro de ter ouvido. Quanto tempo anos. Que é o período que eles vão ficar? 2 anos? 2 anos. 2 anos. Isso. Então, só reforçar isso e mais uma vez, parabéns. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, senhora presidente. A palavra está com as senhoras. Acho que a principal diferença que a gente percebe, até na semana passada teve o torneio interno de robótica dos pequeninhos de 6 a 10, é a desenvoltura. Porque no momento, desenvoltura e propriedade quando se colocam, porque no momento que tu vai apresentar um projeto que tu pesquisou, que foi de teu interesse, o aluno se mostra apropriado. E tem um outro indicador que a gente gosta muito, a Márcia está ali me olhando, a gente sempre fala, é como é que vê o brilho deles nos olhos. Se eles estão com o olho brilhando, que nem a gente vê o deles aqui, tá tudo certo. Esse para nós é o principal indicador. E no momento que eles estão, às vezes, com febre, e a gente tem que ligar para o pai e mãe, e eles choram, não quero ir embora, eu quero ir no SESI, eu não quero ir embora, eu quero ir no SESI, para nós isso mostra que esse é o caminho que, de alguma forma, a gente está contribuindo para uma sociedade melhor, para uma educação melhor, que eu acho que esse é o principal ponto. E eu esqueci de
queria comentar no final da minha fala, não adianta nada tecnologia, equipamento, qualquer tipo de evolução tecnológica se a gente não tiver equipe que bote a mão na massa e faça acontecer. Porque o robô, a máquina, ela só tem sentido quando o humano dá sentido para ela. E aí eu faço a ressalva todo o trabalho que a Márcia Rombaldi faz com a equipe, porque isso é o que muda, não adianta ter equipamento nem nada. O que muda é o jeito da equipe conduzir, porque é o humano que vai dominar a máquina, não é o contrário, né? É o humano que conduz esse equipamento para servir como apoio. Então, acho que esses são, assim, os indicadores que a gente usa respondendo, vereador. Instituto Big Fair. E respondendo a pergunta, então, no momento é 2 anos. Essa turma que aí está começou neste ano e vai ficar mais no próximo ano. No próximo ano, nós vamos abrir uma turma de manhã, que também vai ser de 2 anos. E assim a gente vai preparando eles para depois serem nossos aprendizes. A ideia é essa, que eles continuem com a gente, na verdade, né? Muito bom. Então, começa ali, começamos lá na Big Baby, né? Ali eu acho que não tem nenhum que veio de lá, mas assim, começamos lá e a ideia é que fiquem com a gente na empresa. Muito bem. Vereador Sandro, faça sua consideração e sua pergunta. Boa noite, presidente, senhores vereadores. Queria cumprimentar todos que já foram protocolados aqui e dizer: Instituto Big Fair, grande família Big Fair, parabéns. Parabéns porque o sistema que vocês estão aplicando, vamos dizer, eu gostaria que uma hora a educação a nível do Brasil percebesse que essa maneira que tem que se educar hoje em dia, tem que levar para a sala de aula tradicional o que vocês estão apresentando aqui. Gente, nossas crianças não podem mais ficar sentadas 5, 6 horas por dia, o dia inteiro numa classe, quietas, olhando para frente para um professor. Elas não prestam atenção, não tem um ser humano que é capaz de ficar 5 horas por dia parado, olhando em silêncio, prestando atenção, querendo entender dessa maneira. Isso é passado, não existe mais. A gente fica o tempo inteiro falando. Vocês gostam de ficar sentado lá o tempo inteiro olhando o professor falar? Não. Eles aprendem dessa maneira? Não. Como eles aprendem interagindo dessa maneira? Projetos. E aí a gente põe a comida, põe a panela, põe o fogo, isso é calor, isso é transferência de calor. A comida recebeu calor, ela aquece. E esse tipo de educação, ele transforma, porque eles estão lá querendo entender, querendo aprender. Parabéns, é isso que a gente tinha que fazer a nível de educação no país. Vocês estão muito na frente. De verdade, eu falo isso porque eu estou na sala de aula o tempo inteiro. E às vezes me dá raiva do que eu estou fazendo, sabe? Embora que a gente tenha lá junto professores maravilhosos que conseguem fazer um malabarismo imenso. Eles aprendem muito mais dessa maneira. Muito mais. E eles estão muito mais felizes dessa maneira. Eles estão olhando o que realmente eles querem fazer e tentando entender aquilo para fazer de uma maneira mais interessante. Se é prazeroso, eles vão aprender. Eles vão entender, eles vão olhar aquilo, chama atenção, eles vão dormir de noite pensando, ficam lá na cabecinha deles pensando o que aconteceu. Não sentem raiva no dia seguinte de ir para a sala de aula. Eu de maneira alguma aqui, eu estou falando algo que eu não sinto, é do coração mesmo, porque eu vivo a sala de aula, eu vivo essas crianças. Juliano, acabou de falar, engessado, nosso sistema é engessado. É assim, tem um Enem que cobra desse jeito porque ele tem que botar no computador para corrigir 1 milhão de provas. Sua pergunta, vereador Sandro. Já vou fazer a pergunta. A Ale era minha colega de robótica de Caxias do Sul. Eles vêm pedir para equacionar porque eles têm que erguer pesos na robótica. Eles têm que equacionar o movimento do... Eles ficam fascinados e querem fazer isto. A minha pergunta... eu acho que é um tanto quanto simples e objetiva. Esses programas irão continuar, né? As senhoras estão com a palavra. Sim, com certeza. E estamos tentando trabalhar num quebra-cabeça lá de espaço para colocar mais uma turma de manhã para o ano que vem. Essa é a ideia, porque a comunidade procura e a gente... é só nós organizar dividindo o Coeja, que a gente também tem no espaço, mas já estamos pensando pelo menos em mais uma turma. São mais 25 que dá para a gente, de alguma forma, atender.
Nós também temos previsão de, como a dona Beatriz já colocou, iniciamos com essa turma piloto. No próximo ano já temos a definição de abrir uma turma de manhã para dar, com uma faixa etária também diferenciada, para poder dar possibilidades, né, para famílias diferentes. E a ideia é poder expandir. Temos várias questões, como, por exemplo, questões de espaço, mas são todas questões que a gente, percebendo o bem que faz e como a experiência está sendo positiva, com certeza nós vamos buscar caminhos para poder não só manter, mas ampliar também. Que bom, ampliar. Vereadora Clarice. Boa noite a todos, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão em seus lares nos acompanhando pelas mídias sociais. O SESI, o foco do SESI em demandas sociais, educação, saúde, representa toda essa melhoria nas condições dos trabalhadores nas indústrias. E é uma maneira também de reconhecer, implementar o caráter social, mas também de valorização desses trabalhadores num todo. E adicionado também a educação e saúde, então acho que deve ser papel, né, e meta cumprida. Adicionando ainda a produtos, a serviços, né, aos trabalhadores e comunidade, faz toda a diferença. Contraturno, tecnologia. Estamos na era tecnológica. Veio com a pandemia, bateu em nossas portas, bateu nas portas das escolas, das empresas e veio para ficar. Não pediu licença, mas veio para ficar. E nós temos sim que preparar nossos jovens para esse novo mercado de trabalho, porque senão eles não conseguem acompanhar a velocidade tecnológica e a necessidade das empresas. Então, parabéns, SESI, por essa visão e pelos investimentos que fazem aqui no nosso município. Com isso, nossos alunos podem sonhar, né, por um futuro mais promissor. A pergunta é que se os resultados têm sido satisfatórios no tocante à absorção desses alunos no mercado de trabalho. Na questão do programa Acolher, da família do Instituto Big Fair. Cunho social e humanitário. Já diz tudo. Não precisamos de mais nada, não precisamos fazer mais nada quando temos o cuidado com as pessoas. Não precisamos mais muito. Quando temos pessoas que se disponibilizam, se doam para que façam isso, para que tenham um olhar humanitário. Nós precisamos de mais institutos Big Fair. Por mais olhares, com toda essa sensibilidade, né? Toda essa rede de apoio em busca de ajudar as pessoas. E isso se faz com muitas mãos, a gente sabe. Mas temos o Instituto Big Fair que organiza tudo e se disponibiliza a fazer tudo isso. Isso é divino para todos nós. Parabéns pelas iniciativas, principalmente iniciativas feitas com o coração. Com certeza, nossos jovens agradecem isso. A pergunta, então, a seleção desses alunos, a gente sabe que é de forma responsável, criteriosa, mas tem condições de aumentar vagas, porque nós sabemos da nossa vulnerabilidade, né, principalmente social, aqui no nosso município. Obrigada. Suas respostas? Sim, tem condições. A gente, inclusive, está reformando um prédio já. Porque hoje a gente tem tudo na empresa, mas na empresa a gente não tem mais disponibilidade de salas, porque daí é uma coisinha aqui, outra coisinha lá, onde tem um espacinho. E não dá para ser assim, né? Então a gente está reformando um prédio agora, que foi aonde começou a nossa empresa, na verdade, era a nossa casa. E agora a gente está reformando para transformar no instituto. Né? Então, com certeza, vai aumentar. No próximo ano, eu acho que uma turma só, pelo menos em janeiro, fevereiro, ali, só uma turma, porque ainda essa reforma não vai estar pronta. Mas depois, sim, vai aumentar. E novas iniciativas virão também, né? A gente está inventando coisa toda hora, né? Então, além disso, nós vamos ter outras iniciativas também. Com relação à questão da empregabilidade, nesse grupo que está trabalhando conosco, né, como são de 6 a 15 anos, a gente ainda não tem isso, que a gente tem alguns retornos de escolas, né, com relação à postura dos alunos em sala, mas é importante trazer, nós temos 400 alunos na educação de jovens e adultos que fazem o ensino fundamental e o ensino médio ali conosco no SESI.
Hoje, atualmente, isso é a média de semestre, dos nossos alunos, nós devemos ter 1 ou 2 desempregados, a maioria é empregada, não é uma característica da pessoa desempregada procurar formação, até onde a gente vê. Então, grande parte está empregado, né, Márcia, dos nossos alunos. Então, daí, já falando em empregabilidade, a ideia é muito semelhante ao que o Instituto Big Fair faz, assim, né, é trabalhar de 6 a 15 dentro do SESI, que tem a sua responsabilidade de educação básica, para depois ele poder ir para o Senai, fazer um curso profissionalizante enquanto menor aprendiz, a partir dos 15, ou nos municípios onde tem escola de ensino médio, ele vai para o ensino médio do SESI daí. Essa é a ideia, a gente poder acompanhar toda essa trajetória de formação. Vereadora Amarante. Parabéns, doutora Leonora. Eu acho que todos nós se emocionamos um pouco hoje com o que vimos e o grupo Big Fair, família Alexandrini, nos apresenta junto com o seu grupo de trabalho. Quero dizer que hoje a Big Fair, ela nos representa na automação, na robótica, e fazer um particular aqui, nós poderes públicos, seu Geraldo, nós temos que trabalhar muito, Maurício, para que o crescimento da Big Fair permaneça em Farroupilha, né? Com todas essas questões que vocês trazem no lado social, que vocês permaneçam e que nós, junto com o Executivo Municipal e junto ao Estado, com suas filiais, e que vocês estão em amplo crescimento, permaneçam aqui, para que esses benefícios sejam estendidos, como vocês já fazem hoje. Claro que toda a robotização, a automação, o que essa criançada fazem hoje, nós, adultos, não soubemos fazer. Então, tenho certeza que os pais das crianças se sentem muito honrados, orgulhoso por também trabalhar na Big Fair, porque estão proporcionando para os seus filhos um futuro magnífico, um futuro que poucos no nosso país têm essa oportunidade. E eu tive o prazer, sim, de conhecer os processos da sua fábrica. Processo totalmente automatizado, compete com qualquer lugar do mundo, vocês não perdem para lugar nenhum do mundo. E a família Big Fair, ela se envolve nas escolas, na escola, no acolher jovem, na escola infantil, dona Beatriz, no Instituto, no SESI, no Senai, então tudo tem a mão de vocês. Então, a mão de vocês está por todo o nosso desenvolvimento social e tecnológico do nosso município. Então, a minha pergunta o SESI atende famílias de outros segmentos, a não ser, claro, do setor da indústria, e também tem como fazer um convênio com o poder público para, de repente, ingressar pessoas aí no caso menos favorecida, né? E também o Instituto Big Fair, ele integra pessoas a não ser os seus funcionários fora da empresa. Muito obrigado. Sim, na verdade, a maioria dessas crianças não são filhos de funcionários. O Instituto não é para a Big Fair, o Instituto é para a comunidade. Inclusive, o que a Márcia citou de cestas básicas, os cursos de lidimetrologia, de remédios, medicamentos, exames e fraldas e não sei, todas essas ações que a gente faz, não é para os funcionários. Os nossos funcionários têm o seu salário, né? Então, todas essas ações sociais são para pessoas que não são da empresa. Mesmo o atendimento psicológico, que nós estamos começando agora, já vou também dizer aqui que a gente está começando agora, estamos ficando com o espaço pronto para atendimento psicológico e psiquiátrico. Isso também não é só para funcionários, é claro que atenderemos os funcionários também, mas é para a comunidade. O atendimento jurídico é para toda a comunidade. O Instituto não é apenas para os funcionários, e sim para a comunidade Farroupilha. Por isso também que a gente ficou assim até agradecida pelo convite, porque a gente precisa mostrar o nosso Instituto, né?
Eu acho que quem conhece a nossa empresa, quem nos conhece, sabe que não somos de propagandear as coisas que a gente faz. Só que nesse caso nós precisamos propagandear, né? Porque senão não progride, né? Porque mesmo sendo uma obra social, de cunho social, né? Precisa do envolvimento, porque na verdade tudo começou com a nossa primeira motivação foi a ideia de envolver pessoas, de despertar nas pessoas a solidariedade, o ajudar. Não é dar dinheiro, não é isso, é dar 5 minutos do seu tempo. Eu sei fazer alguma coisinha, eu sei lá, eu posso cuidar daquela pessoa 1 hora, mesmo o artesanato, eu sei fazer alguma coisa do artesanato. Nós temos colegas que no seu intervalo, e que algumas estão aqui, no seu intervalo lá na empresa, a gente tem um local, que elas fazem artesanato no intervalo. Temos em casa pessoas que não têm nada a ver com a empresa, que souberam e já se manifestaram e ajudam o nosso artesanato. Nós temos pessoas, empresas na cidade também, que ajudam também essa ação ecológica. A gente recolhe, por exemplo, embalagens PETs, garrafas vazias, e depois nós processamos na empresa e vendemos. Então, tem os restaurantes da cidade que estão envolvidos. Quer dizer, o nosso objetivo principal foi esse, envolver pessoas. E depois o restante veio vindo, né? Obrigada. A senhora está com a palavra, Silvana. Obrigada. Sim, o SESI é aberto a toda a comunidade, independentemente de ter vínculo com a indústria ou não, e todos os serviços, enfim, servem para o trabalhador diretamente ou para os seus dependentes. Então, a esposa, os filhos, todos podem se beneficiar. Então, é difícil alguém na família não ter, né, ou o marido em ter algum vínculo, mas é aberto à comunidade. Respondendo a outra pergunta com relação à parceria, né, junto ao poder público, hoje a gente já tem uma contrapartida do espaço, inclusive da obra que a gente construiu, são 50 vagas semestrais na educação de jovens e adultos, que a prefeitura nos encaminha, independentemente do vínculo dessas pessoas. E com relação ao contraturno, não entrou nessa proposta, porque também não estava no projeto inicial, a gente fez ele é do ano passado, isso quando já estávamos em final de obra. Tem municípios que compram vagas do SESI, mas não avançamos nisso aqui. Tem municípios que compram X vagas. Hoje a gente não teria nem espaço para ofertar, a gente teria que pensar, né, também a questão de espaço, se fosse esse o caso, porque nós atendemos 175, tinham 312 inscritos, então tem gente que ficou de fora, e enfim, né, mas nesse contexto. Vereador Roque. Cumprimentar as pessoas que fazem parte da mesa, as mulheres, né, que estão dominando a mesa aqui. Vamos lá, representando o Instituto Bigfer, a senhora Márcia Faé, dona Beatriz Alexandrini, a Graziela Deik, né? E também do SESI, a Silvana Macari Sazilotto. Se nós formos ver hoje, em plena a Revolução Industrial 4.0, a gente vai falar de inteligência artificial, a gente vai falar de robótica, vai falar de internet das coisas, de computação em nuvem, digitalização das atividades industriais, desmaterialização das coisas. Isso é mais ou menos assim a Revolução 4.0. Se nós olharmos para aquilo que a Bigfer e o SESI falaram nessa noite, a gente vai falar de compromisso social, de iniciativa, voluntariado, de grupos, de escutar, de solidariedade, de ações, de assistências, de formação, de acolhimento e de afeto. Então, há diversas formas de nós colocarmos essa Revolução Industrial 4.0 na prática, no dia a dia da gurizada e no dia a dia das nossas vidas. E, para isso, eu também quero aqui cumprimentar o seu Geraldo Alexandrini, o Maurício, a Letícia, os colaboradores da Bigfer também, né? E o Vinícius Pessim, que está aqui, que é presidente da SIC agora, né?
inaugurando essa nova missão, e com certeza a gente tem uma gurizada. Tem alguém de vocês que não tem celular aqui? Tem alguém que tem? Levanta a mão para nós saber. Vamos lá, ninguém tem, todo mundo tem, todo mundo usa. Então, é essa gurizada que está na palma da mão as informações. Ninguém mais consulta um dicionário para saber, aliás, nem sabem o que é um dicionário, né? Vamos lá na internet buscar informação. Como usar esse potencial a favor da Revolução 4.0, a favor do conhecimento. Porque nós temos, sim, alguns conhecimentos, mas existem é infinito o que nós ainda desconhecemos, porque a gente não sabe exatamente qual vai ser ou quais serão as profissões do futuro. O que é que nós vamos formar agora para executar lá na frente? Quais serão as profissões do futuro? Então, eu quero pedir algo bem diferente do que eu falei aqui. Eu quero pedir qual é o envolvimento dos pais, porque eu acho o projeto maravilhoso. E qual é o envolvimento, qual é o sentimento de pertencimento deles, tanto para o SESI quanto para o Instituto Big Fair? Obrigado. O envolvimento dos pais é peça fundamental, né? Não tem essa tríade, família e escola, a gente se vê como espaço escolar e o aluno, né? A gente teve uma mostra disso na mostra de projetos que a gente fez no primeiro semestre, né, Márcia? Onde, para entrar no SESI, teve gente que demorou 1 hora, porque eram mais de 300 pais, famílias, dindos, tios, todo mundo foi ver, onde os alunos tinham que apresentar o que eles faziam. E o mais fantástico, que a sala disputadíssima, tinha até algumas fotos ali, era a sala do FabLearn, porque eram os pais com a caneta 3D. Porque ninguém que vai lá e vê a caneta não quer pegar e não quer usar. E aí tu começa a entender o envolvimento da família. Todas as coisas que eles montam, muito tem de material reciclável, muito vem de casa. Teve o pai ajudando a construir aquário, o motor do aquário, a programação a gente fazia lá, mas o material, as ferramentas, o vidro. Então, o envolvimento é fundamental e a gente sente, assim, toda vez que a gente faz qualquer chamamento, ali teve também o Museu da PUC, que teve ali conosco, para também desenvolver, todas as famílias iam visitar no final do dia, a gente ficou aberto até às 7 naquele dia para poder fazer mostra, para os pais poderem participar. Isso é fundamental, senão não adianta a gente desenvolver os alunos, os pais não entenderem o que estão fazendo, porque é totalmente diferente do que outro vereador falou, não é ficar sentado, né? Acho que é trocar informação. Hoje o ser humano precisa disso, é desenvolver a solidariedade, como a dona Beatriz falou, mas a gente não vai conseguir desenvolver solidariedade se eles não trocarem nem informação, né? Então eles precisam construir junto e trocar informação, e os pais nesse contexto. Fundamental, mas a comunidade de Farroupilha é exímia nesse sentido, assim, não tem uma família que a gente diga faltou, não, estão sempre junto conosco. As nossas famílias também. A gente tem um diálogo quase que diário com eles, então eu estou sempre em contato com as famílias. Prova disso que a gente tem quase todos os pais aqui hoje, que estão se fazendo presente. Nas nossas ações também a gente teve o piquenique do acolher, nossos pais também se fizeram presentes, e não era uma ação do acolher, era do acolhida. Agora a gente vai ter o bingo, também tem os nossos pais estão convidados, estão todos procurando para participar e se fazerem presente. Essa presença e esse pertencimento faz disso aí, deste projeto, algo que deixa eles tranquilos. Então, assim, a gente é bem claro a todas as atividades, e eles participando com a gente faz com que só cresça e o vínculo de confiança só aumente. Antes de passar a palavra ao vereador Marcelo, eu queria só colocar 2 coisinhas. Primeiro, vereador Sandro, é a primeira vez que eu o vejo tão entusiasmado nesse plenário. Parabéns, vereador. Alma de professor, né? Parabéns, vereador. O senhor falou com entusiasmo, com amor. Parabéns. E a segunda, eu tenho que cumprimentar algumas pessoas, né? A nossa imprensa, claro, né? Eu queria cumprimentar o senhor Geraldo Alexandrini, que estava visivelmente emocionado.
Quero cumprimentar o presidente eleito da SIX, Vinícius Pessim. Cumprimentar todas as pessoas que estão aqui hoje, mas de modo muito especial as nossas crianças. Essas carinhas maravilhosas que estão aqui, muitos deles são meus pacientes. E, nossa, eu olho para eles, eu me comovo aqui, né? Sejam sempre muito bem-vindos, crianças. E eu gostaria de dizer também que toda a família Big Fair, toda a família do SESI, todos sintam-se cumprimentados. Eu não tenho como cumprimentar a todos, mas todos estão de parabéns por esse maravilhoso trabalho. Quero cumprimentar também meu marido, que está escondidinho lá atrás. Boa noite, querido. Muito bem. Vereador Marcelo. Obrigado, senhora presidente. Nos orgulha muito a vinda de vocês nessa casa e, como eu digo sempre, é uma daquelas noites que aprendemos muito. Que bom. Parabéns à família Big Fair, ao SESI e às pessoas do seu Geraldo, Maurício, Dona Beatriz, Silvana apresentou muito bem, Márcia. Eu quero dizer e falo várias vezes qual o nosso propósito, qual o nosso propósito de vida. Então, quero dizer que vocês, com esse apreço, esse cuidado com as pessoas, fazem brilhantemente isso. Que Deus sempre os conserve assim. E que bom para a nossa cidade, para nós, moradores aqui de Farroupilha. Como pergunta, eu deixo duas e deixo em aberto. Eu sei que uma bem específica para a Dona Beatriz, a curiosidade do mercadinho da primavera, se vai sair novamente. E na questão dos programas, talvez, Silvana, de autoajuda, é mais na questão da espiritualidade, a questão psicológica, só para entender um pouquinho mais. Mas, novamente, parabéns a todos. E vocês, crianças, são o futuro. Que bom aprender, deixar um pouquinho o celular de lado e fazer atividades práticas. Então, que Deus também os abençoe grandiosamente. Muito obrigado. Então, mercadinho da primavera esse ano não vai ter. Não. Esse ano nós vamos ter domingo próximo agora, e são todos convidados, bingo beneficente. Ali no salão do bairro São Vicente, ali de Santa Rita, da igreja de Santa Rita, ali em cima do morro, sabe? Então a gente vai ter ali, o Nova Vicente, a gente vai ter ali um bingo, e nesse bingo vai ter um mercadinho. Só que daí não é mercadinho da primavera. Não vai ter flor esse ano. Só bordadas e pintadas. Só flores bordadas e pintadas. Mas vamos ver se no Natal a gente vai ter, né? Porque, na verdade, a gente vai fazer esse bingo assim, não é nem para arrecadar fundos. É como eu disse ali no começo, nosso objetivo é envolver pessoas em torno de uma causa. Então, esse bingo é para isso. Esse bingo no final não vai dar lucro algum, até porque a parte de alimentação e de bebidas é por conta do salão e o lucro é deles também, porque eles também precisam de dinheiro para poder fazer as obras da comunidade. Então, essa parte fica com eles e a nossa parte é só a parte mesmo do bingo em si. E só que o valor que a gente comprou os brindes, que são bem bons, né? A gente já gastou dinheiro das cartelas. Então, a finalidade, na verdade, não é lucro, é envolver pessoas. É que todos compareçam. A gente nem quer que compre a cartela e não vai. Não quero isso. A gente não quer isso. A gente quer que as pessoas comprem a cartela e vão lá conosco no domingo à tarde, para saberem o que é o nosso projeto, para entenderem um pouquinho daquilo que a gente faz, sabe? Então, quer dizer, falei um monte, né? Mas enfim, a mercadinho da primavera. Desculpa a não vai ter. intromissão, mas se a gente for na hora, a gente vai conseguir também a cartela? Vai, tá, sim. então tá. Muito bem. Vereador Tiago. Boa noite, senhora presidente, imprensa. Quero agradecer pela explanação da senhora Márcia Faé,
Beatriz Alexandrini, Graziela Deik e Silvana Sacilotto. Assim como também agradecer a presença do Geraldo Alexandrini, do Maurício, do Vinícius Pessim, futuro presidente, e de todos que estão aqui, em especial a minha namorada Daiane Rabaioli, né, que durante a campanha aí ela reclama que ela foi intitulada esposa sem receber um convite, né? E todo mundo chamava de esposa, então sem fazer a festa de casamento também. Mas o que me entusiasma aqui, estar aqui conversando com vocês, vou começar com a primeira frase que foi falada aqui nessa noite. O conhecimento ninguém tira da gente. É importantíssimo que a gente possa dividir o conhecimento com essas crianças, que a gente possa ofertar a eles oportunidades iguais. É incrível quando a gente oferta oportunidades às crianças, elas dão conta do recado e, sem dúvida nenhuma, é uma sementinha para o futuro da nossa nação. E no futuro, as coisas têm que melhorar. A gente sempre está em busca de trazer melhorias. E finalizando aqui a explanação, foi dito assim pela prof. Esse projeto é importante para eles e para nós também. Gente, quando a gente faz o bem, eu não sei quem é que ganha mais, se é quem recebe ou quem dá. E eu quero fazer aqui uma citação do que eu vi aqui. Os olhos do Geraldo, não sei qual que brilha mais, se é o do Geraldo ou se são os das crianças, porque ele estava visivelmente emocionado. E isso me emociona, viu? Eu quero dizer, Geraldo, o que tu construiu, o que eu vi com os meus olhos, eu não acredito. Como que o senhor fez isso sozinho? Aí é que tá. Como o senhor começou isso? E depois que já está na zona de conforto, que não precisaria mais, vai e começa. Big Baby, Espaço Acolher, buscando sempre dar oportunidades ao cidadão. Isso é incrível. Sua pergunta, vereador? O Grupo Big Fair é um orgulho para todos nós, eu quero que fique claro isso. A minha pergunta para empresas privadas, eu acho que a gente só tem que agradecer. Não tem que indagar e perguntar nada. Já fazem demais, nem precisariam estar fazendo. Essa é a verdade. Então, parabéns. E com relação ao SESI, eu gostaria de saber o financiamento do SESI hoje, né? Ele passa por aonde? Federal, estadual, entra recurso municipal? Da onde vem esse financiamento que é tão importante para dar oportunidades às nossas crianças? Muito obrigado. O financiamento do SESI vem do compulsório, que foi criado lá em 46. O 1,5% da folha de pagamento de toda a indústria, toda empresa que tiver um QNAE na indústria, vai para o federal e do federal se distribui. Não significa que tudo volta para o Rio Grande do Sul. Por exemplo, tudo que arrecada aqui em Farroupilha não significa que volta para Farroupilha. É uma divisão entre todos os estados que vai para o governo e depois retorna para a divisão dos estados. Por isso que nós somos fiscalizados pelo TCU, como qualquer prefeitura, trabalhamos com licitação, somos auditados. Por isso que na década de, ali até 2009, fechamos farmácia, financiamento, porque foi uma orientação do TCU que a gente não podia trabalhar com linha econômica, financeira, e muito mais com o social, que tem a ver com o nosso propósito. Então, o nosso recurso vem daí, 1,5% de um compulsório, de acordo com a folha de pagamento das indústrias, empresas que têm que ir na indústria. Pastor Davi. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Eu quero cumprimentar aqui a senhora Beatriz Alexandrini, cumprimentando ela, cumprimento todas as colegas que compõem a mesa, cumprimento também a Silvana, aqui do SESI, e digo aqui, senhora presidente, que noite, hein? De ver este projeto acolher essas crianças que estão aqui, felizes, a família, alegre nessa noite, e ver também aqui o seu Geraldo Alexandrini, Maurício, que estão aqui estampando nos seus rostos a alegria de compor este projeto. Um projeto que deixa claro aqui, senhora Beatriz, o amor
declarado neste trabalho, né, que uma das mentes mais sábias da humanidade, ele disse que é melhor dar do que receber. Jesus, ele faz uma declaração tão poderosa, e a gente vê que com o empenho de uma equipe comprometida, que é o que eu vejo aqui nessa mesa, o comprometimento, porque não se faz sem comprometimento e amor, né? Não se faz. Mas a gente vê aqui esta declaração de humanidade, de humanização, de oportunidade, de querer que o próximo ele seja alcançado, né, com um favor que vocês estão depositando, uma graça que vocês estão investindo nessas crianças. E para concluir, senhora presidente, aqui quero cumprimentar também o presidente eleito da SICS, Vinícius, que está ali também. Para concluir, eu quero perguntar às senhoras: o que é esta casa? O que nós, como vereadores, podemos contribuir para que esse projeto Acolher avance? Eu sei que vocês já fazem muito, mas o que nós podemos contribuir com o SESI? E eu via quando foi colocado o contraturno à disposição, você só aumentando as vagas, aumentando as vagas, aumentando as vagas, e se pudesse eu tenho certeza que aumentariam as vagas, mas o que nós podemos contribuir para que esses projetos tão maravilhosos, tão poderosos, que manifestam amor ao próximo, possam ter continuidade. Muito obrigado, senhora presidente. Só o fato de termos esse espaço para poder estar compartilhando com os senhores, eu acho que é isso que essa casa tem que fazer. Porque vocês são representantes da comunidade, são formadores de opinião nos grupos que circulam, e eu acho que quanto mais a gente disseminar o que a gente faz, porque é do bem, como o senhor colocou, né, vereador? Mais gente ganha, mais, sabe? Eu acho que esse movimento, ele se reproduz. Então, só de abrir o espaço para a gente poder estar falando de temáticas tão importantes, que a gente está falando de educação, futuro, eu acho que é isso que essa casa tem que fazer, sair daqui replicando as coisas boas que o município de Farroupilha tem. Faço minhas essas palavras, é isso aí mesmo que a gente precisa. E complementando as suas palavras sobre o quanto é gratificante fazer o bem, a gente tem muita amizade com o Frei Jaime, ele é muito nosso amigo e tal, e uma certa ocasião ele disse uma coisa que isso não saiu da cabeça: quem reparte fica com a melhor parte. E eu não estou falando de dinheiro aqui. Eu estou falando de outras coisas, do seu tempo, da sua boa vontade, da sua disposição, de qualquer coisa. Não estou falando nada de dinheiro. Mas se você pensar, tudo que você faz de bem. Eu ajudei alguém a atravessar a rua porque o carro vinha vindo muito rápido, a pessoa não conseguia caminhar, eu fui e ajudei a pessoa. Depois que tu ajudou essa pessoa a atravessar a rua, tu não te sente bem? Só isso, só. Alguém atravessar a rua, sabe? É gratificante fazer isso. É gratificante a gente manter uma escola de educação infantil, é gratificante a gente ter os adolescentes dos aprendizes, é gratificante esse instituto que a gente hoje custeia, mas que no futuro nós vamos pedir dinheiro, pode ter certeza, vamos pedir dinheiro. Por enquanto a gente não pode, por isso nós estamos custeando tudo, mas nós vamos pedir. Então, assim, é gratificante. É muito gratificante, né? Então, quem reparte, fica com a melhor parte. Pense nisso. É muito verdadeira essa frase. Vereador Arcego. Boa noite, senhora presidente, aos vereadores, ao representante do SESI, ao grupo Bigefer, senhor Geraldo. Mas eu queria agradecer aqui a presença do senhor Inácio Froze. Foi muito importante no meu momento de primeiros passos dentro da empresa, onde eu aprendi a trabalhar com esse senhor por um bom tempo. Muito obrigado. Senhor Geraldo, tirar um espaço da sua empresa para dar oportunidades, desenvolvimentos para essas crianças, que emocionante, né? Eu vejo o trabalho aqui de vocês,
Me lembro a minha empresa que eu trabalhava, que tinha essa oportunidade também, onde os filhos, os empregados, eles conseguiam ganhar suas oportunidades e ter uma direção de trabalho para o futuro. Programações que vocês fazem aí para essas crianças, dar movimentos aos objetos, que mais tarde vai ser uma programação de uma máquina, né, para que se possa trabalhar não só como um robô, mas assim, saber programar um PLC, as lógicas assim, para dar movimentos, matemática, né, pura. Então, isso é muito importante, porque eu fiz praticamente quase toda a minha vida nesse sentido, e o quanto é gratificante você ver um objeto, massa física, dar movimento, dar vida, dar criatividade para que se possa produzir. E assim vem a robótica. Hoje você vê os robôs transportando de um lado para o outro, na programações de pontos, para que ajude ao empresário a ter desenvolvimento, rapidez, propriamente até lucro dentro da sua empresa, né? Que é por isso que a gente programa. Muito obrigado a vocês. A pergunta seria: esses jovens chegam a participar em alguma competição para mostrar seu talento? Sim, a gente participa de torneios de robótica dentro da metodologia Lego. Essa equipe, que foi formada em 14 de fevereiro, participou de uma seletiva em março. Não passaram, estão treinando agora para ter uma outra seletiva em novembro. E o que a gente vai ter essa semana lá em Porto Alegre, na quarta e na quinta, com o SESI Desenvolvimento Consciência, onde eles vão apresentar esses projetos de pesquisa. E não é a competição em si, a gente prima muito, a gente tem valores dentro do torneio, que é isso que se prioriza, né? Que é esse trabalho em equipe, o respeito ao próximo. Então, é o raciocínio lógico dentro da robótica, mas não com foco em competição. Dentro do vídeo vocês viram, todas as equipes são premiadas, todo mundo que participa tem seu reconhecimento. Não é um melhor que o outro. Essa é a proposição quando a gente fala de torneios. Mas o torneio também mobiliza eles para se dedicarem mais. A gente tem a equipe de robótica que durante um tempo eles ficam até o contraturno termina às 5h30. Eles ficam até às 7h. A gente combina com os pais porque eles querem ficar lá nas mesas de robótica, treinando programação. E é tentativa e erro, né? Então tu também lida um pouco com frustração, porque tu programa o robô não vai como tu planejou, tu redefine. Então, acho que é um exercício bem da vida real que a gente vai colocando nesses jovens. Mas eles participam sim, mas sempre com o intuito de participação e de evolução do que eles têm de conhecimento, e não enquanto competição. Presidente, só se me permite, eu acho que o vereador Marcelo tinha feito uma pergunta e a gente se passou. Ele estava olhando, pedindo com relação à autoajuda, enfim, né? Acho que a autoajuda tinha uma terminologia bem específica no projeto aqui da BIGFER. Nós trabalhamos mais com saúde mental, o olhar do aluno nesse sentido. Tanto é que temos atendimento psicológico para crianças dentro do SESI, né? Então, a comunidade, enfim, pode buscar os psicólogos do SESI. A gente trouxe isso novo aqui para a unidade de Farroupilha também este ano. Mas mais no foco de saúde mental, terapia, acompanhamento, orientação familiar. As atividades de autoajuda e os grupos de autoajuda e espiritualidade que nós mencionamos como atividades do Instituto BIGFER são grupos formados por funcionários da empresa, que acontecem semanalmente para cada grupo durante o seu horário, do seu turno de trabalho, nos horários de intervalo. Então, concretamente, eles têm tipo 1h05 de intervalo para o almoço ou para a janta. Eles almoçam ou jantam em meia hora, e na outra meia hora, um dia por semana, aqueles que se inscrevem e que desejam, participam de algum grupo. Grupos de espiritualidade são, na realidade, grupos de oração, grupos ecumênicos. Não importa qual o culto, qual a religião que a pessoa frequente, a gente se encontra para refletir sobre os valores cristãos, humanos e cristãos, e para escutar a palavra de Deus. E os grupos de autoajuda
São grupos que também a gente faz nessa mesma modalidade com funcionários e funcionárias da empresa. Esses grupos eu faço junto com a nutricionista da empresa que está aqui também. E a gente são grupos muito dinâmicos, porque vocês imaginam, né, que o próprio tema da autoajuda, ele desperta muitas perguntas, muitas questões, e ter uma nutricionista no grupo nos permite tratar de questões de cuidados com a saúde, prevenção de doenças, alimentação saudável. Então são grupos muito badalados, assim, muito dinâmicos dentro do nosso turno, digamos, de trabalho. E depois nós mencionamos também a espiritualidade como um dos projetos que nós realizamos com a galera do contraturno, né? Nós temos toda semana, na quarta-feira de tarde, um encontro de espiritualidade, 1 hora e meia mais ou menos. São encontros onde a gente aborda temas de interesse dos adolescentes e onde a gente tenta estimular os adolescentes a refletir sobre os valores humanos e cristãos. O respeito, a socialização, o que é solidariedade, honestidade, enfim. São encontros muito bons, a gente ajuda a refletir, a gente ajuda a pensar junto. E segundo a avaliação deles, nós fizemos uma avaliação, né, prof, com eles, e eles fizeram uma síntese, né? Vocês são bons para dizer as coisas concretamente em poucas palavras. Ajuda a gente a ver a vida de um outro jeito. Né? Muito bem, vereador Felipe. Boa noite a todos, colegas vereadores, senhora presidente, todas as pessoas que estão compondo a mesa e aos que estão nos assistindo presencialmente e através das redes sociais. A gurizadinha já está ansiosa, muito tempo que está aqui, mas vou ser bem rápido. Eu quero parabenizar a todos, principalmente seu Geraldo Alexandrini, dona Bea, através de vossas excelências, parabenizar a todas as pessoas que fazem parte aqui do Grupo Bigfer, pessoal do SESI, pelo excelente trabalho, são nossos vizinhos, a gente percebe o quanto trabalham bem. Eu acho que, antes da pergunta, uma coisa que é fácil de detectar é por que as coisas dão certo. É só observar quem está aqui hoje, após o convite feito pela colega doutora Eleonora, as pessoas estão unidas. Empresa, colaboradores, jovens, mostra uma união, mostra querer chegar a um objetivo. Isso é o que diferencia a educação, no meu ponto de vista, está aqui o exemplo, a educação como um todo em nosso país. Pois os políticos se preocupam muito com o P de partidos, e vocês estão dando o exemplo que vocês se preocupam com o P de pessoas. Por isso, da minha humilde homenagem a todos vocês, o SESI da Bigfer, vocês são um exemplo para todos nós. Minha pergunta, baseado em cima que algumas pessoas falaram, Sandro, que a educação está indo por um caminho um tanto quanto desgostoso por parte dos alunos, que eles não aguentam 5 horas ouvindo o professor falar. Existe a possibilidade, tanto o SESI quanto a Bigfer, de abrir um espaço de formação para os professores da rede municipal ou rede estadual? Eu sei que houve alguma coisa relacionada à parte online, algum tempo atrás. Agora que podemos fazer as coisas presencialmente, bem rapidinho, no momento de formação, tempo tem para os professores poderem fazer algo de diferente e aprender com vocês. Existe essa possibilidade ou essa ideia de abrir esse espaço? Obrigado. Dentro dos investimentos anunciados pelo presidente Petri agora em maio, foi no Dia da Indústria, inclusive, um dos pilares são
25 contraturnos tecnológicos, como o que nós temos aqui em Farroupilha, são mais escolas de ensino médio em determinados municípios, e um dos principais pilares, que inclusive é o que vai ser implantado já em janeiro de 2023, é o Instituto de Formação de Professores, que vai ficar localizado no prédio do centro, lá do SESI, na Travessa Mauá, acho que é, Formac é o prédio, ali bem no centro. Então, esse instituto ele já inicia o funcionamento agora em janeiro de 2023, e o principal objetivo é que a gente tenha um espaço para que os professores de município, de estado, e rede pública, privada, tenham acesso a o que está se pensando para a educação do futuro. Como exemplos, a gente teve um online aqui com a Prefeitura de Farroupilha, recebemos também no nosso espaço, nesse laboratório, um grupo de professores de Bento Gonçalves, no início de agosto e mais no final de agosto, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, séries finais, porque Bento está implantando o FabLearn, não nesse nome, eles têm uma nomenclatura diferente, então a gente já faz esse movimento. Mas o principal pilar que o SESI do Rio Grande do Sul vai entregar é essa formação, porque eu volto a dizer, não adianta a gente falar de educação tecnológica se a gente não tiver professores tecnológicos, é o que eu falei antes com relação à máquina. Então, a gente tem vagas de professor que a gente abre muitas vezes, é uma das maiores dificuldades dentro do SESI de contratar professor que entenda essa proposta pedagógica. Então, a gente precisa dar conta disso para, de alguma forma, influenciar a educação pública, porque o SESI não vai abrir escola em todos os municípios, não vai ter um contraturno assim em todos os municípios. Então, já tem isso pensado, com certeza a Prefeitura é muito parceira nossa, a secretária Luciana já foi muitas vezes lá no nosso espaço, então estamos bem afinados nesse sentido e entendo que o município também se preocupa com essa formação. Senhora Beatriz, me permite chamar de Bea. A gente não tinha pensado nisso, mas tu nos deu uma grande ideia, Felipe. Que bom. Vamos pensar nisso seriamente. Sim. Quem sabe o nosso novo projeto, né? Pode ser. Muito importante. Muito importante. Muito obrigada pela ideia. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, então nós passamos a palavra para as nossas convidadas para as suas considerações finais. Eu só posso agradecer a doutora Eleonora, a presidente dessa casa, É um prazer para mim. E todos os vereadores e vereadoras que nos acolheram, que nos deram todo esse espaço para podermos falar dessas coisas que para nós são muito importantes. O que nós fazemos e o que nós tentamos compartilhar com vocês, para nós não é um trabalho, é uma missão. E uma missão a gente faz com competência, mas faz com paixão, com muita paixão e muito entusiasmo. Então, para nós é uma alegria poder perceber essa sensibilidade em vocês também, de perceberem, de entenderem o valor de certos modos de trabalhar, de realizar uma missão e a importância de a gente disseminar esse espírito, esse modo de fazer na comunidade. Tomara que, através dessas iniciativas, através das oportunidades que a gente tenha de partilhar nossa experiência, que é uma experiência de humanização, que é uma experiência de melhor qualidade de vida para as pessoas que a gente atinge, mas também para nós, porque fazer o bem faz bem. Tomara que a gente possa espalhar essa experiência e outras pessoas se deixem contaminar por esse espírito. Então, eu acho que isso que nós vivemos hoje é uma pequena amostra de que isso é possível. E acreditemos nisso, não é só o mal que contagia, não. O bem também contagia. Tomara que muitos de nós se deixem contagiar por esse vírus. Acho que agradecer a oportunidade, esse espaço de extrema importância para nós, como eu comentei no início, para estar encerrando um ciclo de 1 ano, né? E a gente já podendo entregar um projeto dessa dimensão para a comunidade de Farroupilha. Eu olho para a Márcia, a gente vem falando muito nisso, que a gente ia na rádio, divulgava, e eu dizia, Márcia, olha o tamanho do nosso compromisso, nós vamos ter que trazer mais alunos, nós vamos ter que abrir mais vaga, nós vamos dar um jeito. Aí a Márcia me dizia, mas é um piloto, Silvana, não tem problema, quem pilota com 50, pilota com 175, nós vamos dar um jeito e fomos formatando a equipe. Então,
agradecer o espaço, fazer o meu reconhecimento na pessoa da Márcia Rombaldi, porque eu não fico todos os dias aqui em Farroupilha, então quem toca e acompanha e faz as coisas acontecerem é a pessoa dela, a equipe que ela coordena, e fazer um agradecimento muito especial, todos aqui quase mencionaram o seu Geraldo, o Maurício e o Vinícius, porque sem esse envolvimento, Vinícius Pecinha, nosso conselheiro também, o Maurício foi conselheiro do Conselho Consultivo e o seu Geraldo enquanto presidente, sem o envolvimento dessas pessoas, o SESI não estaria construído. E aí eu faço uma ressalva da família Alexandrini, porque muito o Maurício me ajudou, muito o seu Geraldo, então eu acho que é fazer o bem sem eles estarem envolvidos diretamente, né? Mas o SESI só está lá naquela condição que está por muita ajuda desta família. Então eu gostaria de fazer o meu reconhecimento, meu agradecimento e desejar que, de fato, as pessoas entendam que a educação é o que vai transformar, gente. É só isso. Antes dos meus agradecimentos finais, por uma questão de gratidão, eu gostaria que a mãe do Pedro Bim se levantasse, porque foi através dela que eu tomei conhecimento desses grandes trabalhos que estão sendo realizados. Se não fosse por ela, as senhoras não estariam aqui hoje, com toda certeza, porque eu não saberia desse trabalho. Ela me falou do grande trabalho que o Instituto Big Fair realiza e, a partir dali, eu fiquei sabendo também do trabalho do SESI. Então, muito obrigado a você por ter me levado a esse caminho. Obrigada. Uma salva de palmas a ela. Meus agradecimentos finais, então, a senhora Márcia Faé, a senhora Beatriz Alexandrini, a senhora Graziela Deik e a Silvana Macari Saciloto. Muito obrigado a todas as pessoas que aqui se encontram, e dizer que os senhores são motivo de orgulho para todos nós. Uma salva de palmas. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.